Oi pessoal, turma do 10º termo. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. Já tem um outro que eu falei sobre direito tributário e os tributos em geral. E agora vou dar uma palavrinha sobre as espécies tributárias e também sobre os impostos. Eu vou fazer um vídeo mais ou menos uns 15 minutos, para não ficar muito longo, que assim fica mais fácil para o aluno escutar, para ele estudar, para ele reouvir, rever, etc. Né? E eu tô gravando de modo simples, qualquer hora eu falo para vocês como eu tô gravando, mas ó, tem um microfonezinho aqui que para ficar melhor a qualidade de voz, o ambiente está bem iluminado. No meu óculos dá para ver até o sistema de iluminação, né? Mas paciência, eu não sou profissional, então a gente vai fazendo esses defeitinhos mesmo, né? Bom, a gente está tendo essas aulas por causa da suspensão das atividades presenciais em decorrência dessa pandemia do coronavírus, o Covid-19. É uma determinação do governo estadual e nós mantemos as nossas atividades acadêmicas, viu? Nós estamos tendo provas online, nós estamos tendo trabalhos online, estamos usando a nossa ferramenta Aprender, que eu não sabia mexer, mas agora eu tô me inteirando, é uma ferramenta muito boa e eu vou passar a utilizar essa ferramenta, é muito boa. E vamos embora, né? Vamos começar a matéria de agora, que nós vamos tratar nesse vídeo. São as espécies tributárias. Bom, no outro vídeo, aí nós falamos sobre o que é o tributo. E o conceito está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, tributo é uma prestação pecuniária, coercitiva, instituída em lei, que não constitua sanção de ato ilícito e é cobrado mediante uma atividade administrativa que foi montada para essa finalidade. Então, esse é o conceito. Só que quando eu falo de tributo, não existe um tributo só. Nós temos vários tributos. Cada livro adota-se uma classificação diferente. Eu gosto de adotar a classificação constitucional. Então, se alguém perguntar para mim, professor, quantas espécies tributárias nós temos? Aí eu vou dizer, nós temos 8. Tem professor que vai falar que é meia dúzia, tem um professor que vai falar que é 5. Principalmente porque eles agregam a palavra contribuição numa espécie só, né? Mas é válido. Aqui eu gosto de ver o que está disposto na Constituição Federal. Então, eu diria o seguinte, que nós temos as seguintes espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições setoriais e contribuição de iluminação pública. 8. Então são 8 espécies tributárias. Mas se você pegar um autor, um livro aí que fala que são 6 ou são 5, tudo bem, não tem problema, certo? Então, assim, depende do ponto de vista. Hoje nós vamos começar falando dos impostos. Os impostos, eles têm uma característica muito interessante. Porque o que nós usamos para definir o que são os impostos é a destinação da sua receita. A finalidade da sua instituição. O imposto, ele é instituído para financiar a administração pública em geral. Nós não vinculamos o produto da arrecadação do imposto a uma determinada despesa. Então a administração pública ela usa livremente o que arrecadar a título de impostos. Não pode uma lei dizer, olha, 10% do arrecadado de tal imposto vai ser utilizado, sei lá, para programa de habitação, para incentivo à indústria, no combate à criminalidade. Não pode. Nós temos aí uma vedação. É uma vedação constitucional, está lá no artigo 167 da Constituição Federal. Então nós não podemos vincular a arrecadação do imposto para uma determinada despesa. Então, a administração pública, um golinho d'água, gente. A administração pública ela tem liberdade para usar o dinheiro dos impostos como quiser. Ela pode pagar obras públicas, funcionário, juros da dívida pública, aquisição de equipamentos,
merenda escolar, o que quiser. Então, ela pode usar para qualquer despesa lícita o dinheiro arrecadado com os impostos. Isso diferencia os impostos de todas as outras espécies tributárias. Por quê? As outras espécies tributárias são instituídas para custear uma determinada despesa. Isso é interessante. O imposto não. Ele não é instituído para custear uma determinada despesa. O que mais próximo chega disso é que a Constituição Federal ela diz que tantos por cento da arrecadação dos estados, dos municípios, da União Federal tem que ser gasto com educação e com saúde. Não diz lá tantos por cento de cada imposto, não fala isso. Mas diz que tantos por cento da receita da União dos Estados e dos Municípios. Então o que mais próximo chega disso é um percentual a ser gasto com saúde e com educação. Mas, fora isso, nós não podemos vincular a receita de um imposto a qualquer tipo de despesa, porque senão nós vamos estar contrariando a Constituição Federal. Artigo 167, depois a gente confere, é 167 da Constituição, é isso mesmo. Bom, quem institui os impostos? Qual entidade federada? Vocês lembram, né, quais são as entidades federadas, né? A Constituição estabelece, que são a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Quais dessas entidades vão instituir os impostos? Todas. Mas cada uma vai dentro da sua competência. Então a União Federal, ela vai ter os impostos federais, os estados, os impostos estaduais, e os municípios, os impostos municipais. Então quando você fala imposto de renda, é a União Federal. Quando você fala IPVA, que é dos veículos, é estado. IPTU, município. Então nós vamos ter cada ente federado cobrando os impostos da sua alçada. E o Distrito Federal, que é aquela figura federada esquisita que eu falo em sala de aula, né? É uma jabuticaba, porque só tem aqui no Brasil, que você pega o Distrito Federal dos Estados Unidos, é diferente, é uma unidade administrativa. Aqui no Brasil não. O Distrito Federal tem senador, tem deputado, é um negócio esquisito demais, eu acho. Mas tudo bem. O Distrito Federal ele tem a competência para instituir os impostos tanto dos estados quanto dos municípios. Porque o Distrito Federal, constitucionalmente, ele é uma mistura dos dois, é uma amálgama, é uma mistura dos dois, né? Então o Distrito Federal pode instituir tanto os impostos estaduais quanto os municipais. E a União Federal, ela pode instituir algum imposto estadual ou municipal? Em tese, sim. Se você tivesse um território, se tiver um território federal que não é dividido em municípios. Não existe. A gente não tem nem território hoje, né? A Constituição de 88 acabou com os territórios que a gente tinha, né? Antes Amapá, Roraima, Rondônia, nós tínhamos território, hoje a gente não tem esses territórios, né? Mas se tivesse e eles não fossem divididos em municípios, aí a União Federal poderia instituir e arrecadar os tributos municipais. E, como é um território, ela poderia arrecadar também instituir e arrecadar os impostos estaduais. Mas é uma situação só hipotética, porque nós não temos territórios hoje em dia no Brasil. Estou lendo minha colinha aqui para eu não distanciar muito. Bom, nós temos então os impostos federais, estaduais e municipais que estão listados nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal. Então a Constituição Federal ela listou 12 impostos. 12 impostos. Podem ser criados novos impostos? Sim, podem sim. O artigo 154 da Constituição fala disso. Então, em tempo de paz, você pode criar novos impostos através de lei complementar, que é aquela que tem um trâmite mais assim dificultado que a lei ordinária, né? Precisa de um número maior de votos para ser aprovada. Então você vai ter a criação em tempos de paz de um novo imposto através de lei complementar. Só que esse novo imposto ele não pode copiar os antigos, os que já existem, né? Ele não pode ter fato gerador, base de cálculo assim semelhante àqueles que já existem, aos impostos já existentes. E em tempo de guerra, o imposto também ele vai ser criado. Ele vai ser criado mediante lei ou mediante medida provisória, mas depois convertida em lei, que inclusive entra em vigor imediatamente em tempos de guerra. Então você vai ter você vai ter o imposto extraordinário de guerra.
É interessante que o imposto extraordinário de guerra, ele não tem aquela restrição dos outros impostos, assim, que porventura sejam criados em tempo de paz. Como está em tempo de guerra, ele pode copiar um imposto já existente. Ele pode, por exemplo, copiar um IPTU e falar, olha, quem tiver imóvel urbano vai pagar um valor também para a União Federal. Pode criar um imposto sobre circulação de mercadorias, que já é estadual. Mas você pode ter um imposto federal sobre circulação de mercadorias. É possível, sim. Em tempos de guerra. Vamos torcer que isso não ocorra, né, gente? Sempre falo, guerra só é legal em filme, em videogame, livro de história, coisa assim. Na verdade, a guerra é o que tem de mais horroroso na história humana. Bom, vamos ver os impostos quais são. A gente acaba decorando, viu? Acaba decorando. Eu decorei, vocês vão acabar decorando também. Às vezes o AB pergunta, ela exige que você tenha isso memorizado, tá? Mas não é difícil não, olha só. Nós temos 6 impostos federais. 6. Imposto de importação, fato gerador entrada de mercadoria no território nacional. Imposto de exportação, fato gerador é a saída da mercadoria do território nacional. Imposto a produtos industrializados, o fato gerador, ou seja, o motivo para a cobrança, é a fabricação de alguma mercadoria. Nós temos o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que o fato gerador é alguma operação financeira realizada. Por exemplo, você usou cheque especial, você fez uma aplicação bancária, você investiu em alguns títulos, assim, CDB, por exemplo. Então, você vai pagar IOF dessas operações. Você tem também o ITR, Imposto Territorial Rural, se você tiver uma propriedade rural. Você tem também o Imposto de Renda. O Imposto de Renda ele é cobrado pela aquisição de renda, ele chama Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. Eu até faço uma diferenciação, né? Rendas e proventos de qualquer natureza. O que é renda? Renda é o produto do capital ou do trabalho. Capital, você tem dinheiro aplicado, você tem imóvel que você está alugando, você vendeu algum imóvel, isso é capital, produto é capital. Ou do trabalho, salário, honorários, coisas assim. Então esse é produto do trabalho. Então imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. Renda é o fruto do patrimônio, do capital ou do trabalho. E rendimentos de qualquer natureza é o que não se enquadra ali. Por exemplo, você ganha um prêmio de loteria. Loteria, você ganhou. Você ganhou uma recompensa por alguma coisa que você fez. Não se enquadra ali no conceito de renda, mas vai se enquadrar no conceito de proventos de qualquer natureza. Então, nós temos esse imposto federal, imposto de renda, não é? Aí nós temos impostos estaduais. São 3 os impostos estaduais. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Um detalhe, não é sobre circulação de mercadoria não, também serviços, viu? Alguns serviços, quais? Telecomunicações e transporte intermunicipal, de pessoas ou de bens. Então tem que pagar o ICMS. Tem gente que acha que o ICMS é só pela circulação de mercadorias, não é. Também entra o serviço de telecomunicações, pega com sua conta telefônica, você vai ver ICMS lá. Ou então transporte intermunicipal de ou mercadorias ou de pessoas. Além do ICMS, nós temos o IPVA, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, basicamente, sobre carro, sobre moto, sobre caminhão, ônibus. Quando você fala automotores, não dá a impressão assim, e avião, e navio? Eu entendo que deveria ser, porque tem motor, né? Mas como fala automotores, aí o STF ele fez o favor de interpretar isso, ele já julgou isso faz muito tempo atrás, faz muitos anos. O STF ele disse que não incide o IPVA sobre a propriedade de um avião, de um navio. Então quem for dono de avião, quem for dono de navio, tá tranquilo, não vai ter que pagar o IPVA. E terceiro imposto estadual é o ITCMD, que é imposto sobre a transmissão causa mortes ou por doações, ITCMD. Então, se tiver, por exemplo, uma herança,
Se houver, por exemplo, a doação de um imóvel, então nós vamos ter incidência do ITCMD como um imposto estadual. E os municipais nós temos 3 também: IPTU, ISS e TBI. IPTU é imposto sobre a propriedade de imóveis urbanos. Então quem é dono de imóvel urbano vai pagar o IPTU. É interessante que o IPTU, para ele ser cobrado, ele deve contar com a presença de alguns requisitos. O imóvel ele deve ser urbano, ou estar numa área de expansão urbana, e deve contar com algumas benfeitorias que estão elencadas lá no artigo 32 do Código Tributário. Por exemplo, calçamento, por exemplo, rede elétrica com ou sem posteamento, por exemplo, a existência de uma escola ou de uma unidade de saúde nas proximidades. Lá do artigo 36, eu confesso que eu estou gravando a aula e não estou com o Código Tributário aberto aqui na minha frente, né? Mas depois vocês conferem os requisitos para cobrança do IPTU, artigo 32 do Código Tributário Nacional. Além do IPTU, nós temos o ISS, Imposto sobre Serviços. Nós temos uma lei complementar federal que diz quais são os serviços. É a Lei Complementar Federal número 116. Então nós temos lá uma relação dos serviços sujeitos ao ISS. E, por fim, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Então, se a pessoa vai vender, comprar um imóvel, então nós temos o fato gerador desse imposto. E outras operações que sejam semelhantes, né, à compra e à venda, como, por exemplo, a incorporação do imóvel ao patrimônio social, ao capital social de uma empresa que tem por objetivo, por exemplo, implantar loteamentos, coisas assim. Então, pessoal, não vou alongar muito o vídeo, eu pensei em 15 minutos, já deu 17 minutos, e no próximo módulo nós vamos falar de outras espécies tributárias. Obrigadão pela atenção.